Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus. Desta feita para tratar da lição de número 5, dentro da temática Os Valores do Reino de Deus. Esta lição tem por título O Casamento é para Sempre. Eu quero convidar você a participar comigo. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Você vai estar fomentando esta que é uma das ferramentas que eu utilizo para a propagação do Reino de Cristo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com o exemplar bíblico em mãos, porque serão feitas algumas citações do texto bíblico e no decorrer da aula irei destacar alguns pontos que são mais importantes. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. O texto áureo está lá em Mateus capítulo 19, verso 6, e nos diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, sempre eu chamo a sua atenção para que você possa utilizá-la como sua leitura devocional, e você vai estar em contato diário com a palavra de Deus. Além disso, irá desenvolver o tema relacionado à lição da semana. Na segunda, o casamento deve ser honrado. Na terça, o Senhor os fez um só. Na quarta, o amor e o respeito no casamento. Na quinta, guarde o seu coração. Na sexta, o adultério destrói a si mesmo. No sábado, não satisfaça o desejo da carne. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 5, versos 27 ao 32. Será o texto base para a nossa reflexão. Nos diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Os objetivos específicos dessa lição são apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo e afirmar a indissolubilidade do casamento. Vamos analisar no decorrer dessa aula o que o autor traz para nós como reflexão. É importante destacar que no Sermão do Monte, Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus. E nesse cenário, há um destaque para a preservação do casamento. E se trata de uma evolução do 7º mandamento que diz: não adulterarás. Na continuidade do ensino de Jesus, ele expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, aquelas que são criadas por aqueles que pensam em separar-se do seu cônjuge, visto que os que são realmente dominados pelos valores de Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. O tópico 1 nos fala sobre a condenação do adultério, e dentro desse tópico irei falar sobre a definição de adultério, a posição de Jesus quanto ao adultério e os males do adultério. Vejamos o que diz. Na definição de adultério, temos o termo grego
moishel, que significa ter relação ilícita fora do casamento, seja com a mulher do outro, seja com o marido da outra. No Antigo Testamento podemos observar também que a idolatria era chamada de forma figurada de adultério. Aquele que adorava outros deuses estava adulterando contra Deus. Então não podemos imaginar que as ordens divinas em relação ao adultério são pesadas, porque as prescrições da lei tinham o objetivo de preservar o casamento e a fidelidade conjugal, e, portanto, a família. O mandamento de não adulterar trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal da família, a célula máter da sociedade. Então, vemos que o adultério é uma relação ilícita de traição fora do casamento, e a Bíblia deixa muito claro que é um pecado contra Deus. E qual a posição de Jesus? Jesus vai além disso. Jesus diz que um olhar cobiçoso e pensamentos impuros já conduzem um homem a uma prática sexual ilícita. Veja o que ele afirma no Sermão do Monte. Ele evidencia a importância de homens e mulheres abster-se de pensamentos impuros, tanto dentro como fora do casamento. Então, perceba que vai além de cometer o ato. O pensar, o cobiçar, o conceber dentro da mente e do coração sentimentos pecaminosos já constitui o homem como aquele que está praticando adultério. Precisamos compreender que a intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros, bons. É importante frisar isso porque podemos fazer uma comparação sobre níveis de pecado. Existem pecados grandes ou pequenos? Não. Todos são pecados. Porém, existem pecados que trazem consequências maiores. Então, o fato de alguém se deitar com a mulher irá promover escândalo nas pessoas que ficarem sabendo, poderá promover uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, a vergonha do cônjuge e vários outros fatores que estão envolvidos. Diferente de alguém que cobiça no seu coração, onde não está explicitado esse pecado para a sociedade, porém para Deus ele está enxergando tudo. Então há pecados pelos quais as pessoas irão conseguir colher consequências piores. Porém, não podemos deixar de entender que aquilo que nós concebemos no nosso coração como intenção também se constitui pecado. E ainda que tenha uma consequência menor, materialmente falando, humanamente falando, para Deus se constitui pecado. E o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Os males do adultério. Ele será sempre prejudicial para a estrutura familiar, pois qualquer tipo de infidelidade no relacionamento gera desconfiança, gera feridas emocionais, gera desvalorização, desrespeito, fraqueza, queda na vida espiritual, prejuízo financeiro. Tudo isso está associado a males do adultério. Quando não há pureza nos pensamentos e não há lealdade em relação ao cônjuge, o relacionamento está em perigo, correndo um sério risco de ser deturpado, de desmoronar. Por isso a mente do cristão tem que ser levada cativa a Cristo. Devemos pensar em coisas que produzem a edificação. Precisamos deixar de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e nos voltarmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. O tópico 2 nos fala que o que rege o coração regerá o corpo. Olha que interessante.
Aqui 3 aspectos são importantes. O que procede do coração, o homem é o que ele pensa e sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O pecado não está apenas no ato, mas também nos pensamentos impuros, porque lá é onde ele é concebido, no coração. Enganoso é o coração do homem, a Bíblia diz. O termo lebar fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, emoções, paixões. E é nesse âmbito que nós precisamos, principalmente, deixar com que Deus domine tudo para fugirmos de toda a consequência que o pecado pode gerar. Quando o autor traz a expressão homem é o que pensa, podemos destacar o seguinte aspecto. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a conduta, ou seja, aquilo que nós concebemos internamente é o ponto de partida para aquilo que iremos externalizar de fato. Desse modo, o homem irá colher aquilo que ele semear. Se ele semear pensamentos que produzem edificação, ele irá colher bênção. Mas se ele semear pensamentos relacionados à cobiça, não demorará para que ele cometa um pecado gravíssimo contra Deus e contra o seu cônjuge. Veja que Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ser muito cautelosos, temos que nos dedicar às coisas de Deus e não só isso, pensarmos nas coisas de Deus. O livro de Gálatas, no capítulo 5, nos fala sobre as obras da carne. E é importante nós conhecermos e entendermos para que não a cometamos ou as cometamos. Todos nós estamos passíveis a sermos tentados. Mas quando nós nos revestimos do novo homem, que é produzido pelo Espírito de Deus a partir do momento que nos rendemos a Cristo, nós precisamos adotar uma nova mentalidade. Isso irá refletir na postura de um coração transformado por Deus. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Esse é o caminho para que o homem possa dominar o corpo e viver na dependência do Espírito. Fruto do Espírito. Levando cativo o pensamento a Deus. Mortificando a nossa carne. Nos dedicando às práticas relacionadas à disciplina cristã. O nosso devocional, uma vida de oração, de meditação da palavra, de jejuns, de evangelização, de comunhão entre os irmãos e compromisso com o Pai. Veja que no sermão existe uma expressão: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe. Olha a gravidade do que Cristo está falando. Por quê? Claro que é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Porém, nos dá uma ideia de gravidade da situação. Jesus não está dizendo para nós arrancarmos o olho, mas ele está mostrando que ao escandalizarmos alguém ou estarmos escandalizados pelo fato de os nossos olhos estarem postos sobre alguém no sentido de cobiçá-lo ou cobiçá-la, isso gera um pecado gravíssimo. E importante é que nós possamos colocar colírio santo nos nossos olhos. Como disse Davi, fiz concerto com os meus olhos, como pois o colocaria numa virgem? Então perceba que, como diz o ditado popular, que os olhos são a janela da alma. Nós temos que ter cuidado com aquilo que passa diante dessa janela. Cristo aqui não incita ninguém a praticar mutilação. A ênfase é que o cristão tem que crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências e sujeitar o seu corpo ao Espírito Santo.
O tópico 3 nos fala sobre a indissolubilidade do casamento. E aqui aspectos importantes que serão destacados: o casamento na perspectiva bíblica e o que fazer para que o casamento seja para sempre. Além disso, casamento, uma união indissolúvel. Vamos lá, vamos caminhando para o final. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus lhes deu ordem para crescer e multiplicar, povoar a terra e dominar sobre ela. Quando Deus usa Moisés para apresentar os 10 mandamentos, ele dá ordem: não adulterarás. Então esse vínculo conjugal, ele deve ser preservado. Mesmo que durante a história, inclusive bíblica, nós tenhamos visto personagens que não valorizaram o matrimônio, precisamos seguir o exemplo daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Porque assim como Cristo se sacrificou pela igreja, a Bíblia diz que deve haver um amor incondicional do marido para com a sua esposa. O que fazer para que o casamento então dure para sempre? Conselhos importantíssimos que têm que estar guardados no nosso coração. Perceba o que o autor traz para nós. Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses na vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais, e na vida a dois há obrigações distintas e específicas para serem cumpridas. Porque o que compete ao homem, compete ao homem, o que compete à mulher, compete à mulher. Até porque nós somos seres humanos, porém dotados de características diferentes. O homem se destaca pela força, a mulher pela sensibilidade. Então é necessário traçar esse caminho com equilíbrio. Falando do aspecto sexual, é outro fator preponderante que tem que ser levado muito em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado por ambos em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, está lá em Gênesis 4:25, que é tratado pela Bíblia como algo digno. Então, sexo na vida do cristão que é casado é uma bênção, foi feito por Deus e precisamos desenvolver essa intimidade em relação ao nosso cônjuge para os que são casados. O casal cristão deve ser consciente de que não deve usar o sexo como fazem ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, só para atender às suas lascívias. Não, de maneira alguma. O cristão, ele lida com o sexo baseado no amor que ele tem ao seu cônjuge. Um outro aspecto do casamento é que ele é uma união indissolúvel. Veja que Jesus, discutindo com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos projetados sobre o casamento. Muitos estudiosos e exegetas tentam relativizar a ideia de um casamento para sempre. Mas, ao invés deles se dedicarem a esse tipo de estudo para tentar relativizar, bem que eles poderiam estudar como manter o casamento, como seguir o padrão bíblico da vida a dois, como ser cristão de fato e de verdade a ponto de ser feliz no relacionamento. Veja que para Jesus o casamento é uma união indissolúvel e por isso ele deixou claro
que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. É dolorido falar de divórcio. Divórcio é destruição do casamento. Hoje, estatisticamente, temos visto aumentado de forma acelerada o número de divórcios, por causa da dureza do coração do homem. Quando a lei estabelece o divórcio, precisamos interpretar de forma clara e inteligente, porque a lei apresentada por Moisés ao povo abrangia 3 aspectos fundamentais: leis morais, leis civis, leis cerimoniais. Leis morais, a ordem de Deus acerca dos princípios que o seu povo deveria adotar. Leis cerimoniais, diretrizes acerca do culto ao Senhor. E as outras leis, leis civis, convivência no cotidiano. Então essas leis estavam relacionadas à forma como aqueles povos viviam, a região onde eles estavam alocados, o contexto histórico do qual eles faziam parte. Portanto, quando nós olhamos para o padrão bíblico do Reino de Deus, precisamos nos debruçar no que Jesus traz no Sermão das Bem-aventuranças, porque são princípios irrevogáveis, irrefutáveis, que não estão restritos ao tempo e que nós precisamos aplicar na nossa vida. Posso concluir dizendo que, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus e um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, eu oro ao Senhor para que Ele possa cada dia nos dar graça como chefe de famílias, como maridos, como esposa, para que nós possamos manter a nossa família equilibrada, sadia, para que nós possamos viver em comunhão com o nosso cônjuge e assim que a nossa vida seja espelho dos princípios que o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos. Casamento é para sempre, é isso que Deus determinou. Portanto, vamos valorizar o relacionamento, vamos valorizar o nosso cônjuge, vamos valorizar a nossa família, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, foi um prazer estar com todos mais uma vez. Espero você para uma próxima aula. Se você deseja ser um colaborador da obra de Deus, está aí na tela um QR Code da igreja, onde você pode investir. Tem também na descrição do vídeo algumas informações. Semeie na obra de Deus que o Senhor irá te recompensar. Um grande abraço, tenha uma semana vitoriosa. Fique na santa paz do Senhor Jesus.